Boa tarde, mulheres. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, você que está ligada aí com a gente. Quero dizer que é um prazer estarmos juntas aqui. E olha como passa tão rápido, uma semana. Nós nos vemos uma vez na semana e já chegou novamente o dia de estarmos juntas. Eu quero dizer que é um prazer para mim poder estar entrando no teu espaço. Eu não sei se você está no teu quarto, na tua cozinha, no teu trabalho, no carro. Eu não sei aonde você está, mas eu quero te dizer, é um prazer e um privilégio para mim poder estar aí, chegando pertinho de você e recebendo você aqui no Espaço Mulher, declarando aqui sobre a tua vida a bênção de Deus. Eu quero convidar você a estar orando comigo agora. Talvez você não possa fechar os seus olhos, mas guarda o teu espírito, o teu coração na presença de Deus agora quando falamos com Ele. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós buscamos, Senhor, nesta tarde a Tua presença e pedimos ao Senhor que Tu fales a cada coração, a cada ouvido que está aqui atento, que está ligado com a gente, que seja, Senhor, a Tua voz falando ao coração das Tuas filhas e que essa palavra, Senhor, que é Tua, venha trazer direção ao coração da minha irmã. Nós pedimos isso, eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um texto que fica em Jeremias, no capítulo 18 de Jeremias, do versículo 1 até o versículo 6, que fala assim, é um texto muito conhecido, que fala assim, ó, é, palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui, essa passagem, esse texto aqui envolvendo a vida de Jeremias, é uma palavra dirigida à nação de Israel. Mas a gente pode se identificar com isso também, com essa palavra também, porque a Bíblia diz assim que nós fomos feitos do barro. E o barro, ele também se transforma em vaso, ele se transforma em algo que o oleiro, que aquele que está trabalhando nele, tem o propósito para ser. Nós fomos construídos do barro para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Ele tinha um projeto, ele tinha um propósito em construir a nossa vida. E eu estava pesquisando a respeito dessa maneira de trabalhar com o barro, formando o vaso, e estava vendo que, em alguns casos, algumas argilas, né, alguns barros são retirados da beira do rio, e existem jazidas de barro, né, lugares onde você tira o barro, que são de qualidades melhores, de qualidades superiores, né? Mas é interessante pensar que, quando você vai fazer uma determinada obra com aquele barro, o local onde ele é colhido, onde ele é retirado, vai definir a obra no que ele vai se tornar. E eu penso que Deus conosco também foi da mesma forma. Ele está trabalhando em nossas vidas. Mas a Bíblia diz assim: antes mesmo que nós fôssemos formados, Ele já tinha um propósito e um projeto com as nossas vidas. Ele examinou o território onde nós nasceríamos, onde nós cresceríamos, e viu que ali, naquele lugar, ia ter uma argila, um barro para ser moldado, para a glória e louvor do nome dele. Ele iria construir um vaso em nós, em nossas vidas. E é muito interessante, é muito gostoso pensar que, quando Deus olhou ali o barro que ia formar a nossa vida, Ele já tirou daquele lugar com um propósito, com um projeto definido.
E eu estava pensando, puxa, que tipo de vaso, né? São tantos vasos espalhados aí que a gente vê no meio da igreja, entre aqueles que são vasos para a honra do nome do Senhor, cada um com um formato, cada um com um modelo, cada um com um modelo de cabelo, cada vaso com um modelo de corpo, de cintura, né? Mas todos eles foram criados para a glória e louvor do nosso Deus. Quando uma vez eu fui participar de um congresso de pastores e em Águas de Lindóia, um lugar muito grande ali, estavam reunidos cerca de eu sei, acho que uns 1000 pastores, entre pastores e esposas de pastores, tinham muitas pessoas naquele lugar. E eu estava ali também, e eu não tinha a presunção de ser um grande vaso de honra, porque ali naquele lugar, nossa, tinha pastores de igrejas de 2.000, 3.000 membros, tinha pastores famosos, né? Esses famous peoples do meio evangélico estavam todos lá, e eu não era nada, eu não era ninguém. E então o Rousseau Shedd, ele foi trazer uma palavra para aqueles pastores. E quando ele começou a falar, eu pensei no meu coração assim, ele vai falar, mas não é para mim, é para os pastores. Aí ele começou a dizer assim, eu vejo nesse lugar muitas pessoas que são vasos tremendamente de honra para a glória de Deus. E ele disse assim, uma coisa bem interessante, uma particularidade dele, ele disse, eu sou filho de missionários, e eu fui criado na Bolívia, eu cresci, meus pais eram missionários na Bolívia quando eu era pequeno. E lá na Bolívia, eles tinham vários tipos de vasos, tinham feiras expondo aqueles vasos que pessoas do mundo inteiro vinham para olhar aqueles vasos e compravam, tinham vasos caríssimos, que eram muito valiosos, mas a parte ali da onde estavam sendo expostos, tinham alguns vasos que eles tinham defeitos, que eles tinham problemas, tinham pequenas rachaduras e eles não valiam tanto, eles eram postos à parte. E aí ele falou assim, e eu vejo que aqui nesse lugar existem vasos preciosos, mas eu vejo também que tem vasos aqui que estão quebrados, estão trincados e são defeituosos. Aí eu falei assim, ai meu Deus, ele está falando comigo, né? Sou eu esse vaso. E aí ele começou a desenvolver a sua mensagem ali, tratando de coisas que poderiam estar sendo pedras naquele vaso que o Senhor estava querendo fazer de novo e reconstruir. E eu me identifiquei tremendamente com aquela palavra. Eu pude me enxergar e ver o quanto eu tinha que ser mudada, o quanto eu tinha que ser trabalhada, mas que o Senhor tinha um propósito e um projeto comigo, e que Ele contava comigo para coisas grandes e preciosas, ainda que aos meus olhos eu não via valor. E aí, então, quando terminou aquela palavra, eu me levantei daquele lugar, enxergando a obra que Deus estava querendo fazer na minha vida. Eu me levantei daquele lugar para nunca mais ser a mesma pessoa. Uma Lúcia velha ficou ali caída, prostrada no chão, e uma nova Lúcia se levantou para a glória e louvor do nome desse Deus tão grande e poderoso. E aí ele foi trabalhando, ele foi moldando este vaso. Da terra que ele me colheu, ele já sabia que um dia se levantaria, ele iria construir alguém que fosse uma pessoa que ia trabalhar, uma formadora de opiniões, uma pessoa que ia trabalhar com outras pessoas, fazendo-as enxergar também que são vasos e que precisam ser consertados. E eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele me levou até a casa do oleiro, e eu pude ver que a glória e o louvor são dele e são para Ele. E Ele tem todo o domínio e toda a autoridade de desmanchar o vaso e começar a construí-lo novamente. Eu não sei o que é que tem no seu vaso. Talvez você esteja machucada, ferida, algumas coisas têm a, atrapalhado com que faça deste vaso um lugar propício para receber a glória de Deus. O Senhor quer
derramar sobre este vaso, que é a sua vida, que é a minha vida, uma parte da porção da sua glória, para que transborde, para que você seja uma pessoa abençoadora, para que você seja uma pessoa plena e completa do Espírito dele. Mas, às vezes, esse vaso, ele está de cabeça para baixo e não consegue ser cheio da glória de Deus. Às vezes, esse vaso está trincado, o Senhor tem colocado, mas ele tem vazamentos nele, porque tem pedras ali, tem histórias, tem traumas, tem situações que trincaram o vaso e não consegue reter a glória de Deus. Você não consegue ser uma pessoa firme, não consegue ser uma pessoa constante na tua fé, na tua busca por Deus. Eu penso que algumas vezes você até quer, você até se sente animada em buscar, mas aquilo se esvai de dentro de você. Às vezes você sai do culto, você sai da igreja ouvindo uma palavra e diz assim no seu interior: não, olha, essa palavra foi para mim, eu vou viver desta forma, eu vou ser esse vaso de honra para Deus. E logo aquilo tudo se esvai. A proposta dessa tarde para você, minha irmã, é que você olhe para dentro de você e veja, deixe o oleiro enxergar. Sabe, quando o oleiro está trabalhando com o vaso, ele roda com os pés uma roda de madeira que o vaso, o barro, a argila, eles ficam em cima daquilo. E o oleiro vai trabalhando com uma mão dentro do vaso e uma mão fora do vaso. E ele vai percebendo aonde tem as pedras, aonde está a imperfeição. E se for preciso, ele desmancha toda a obra de novo e começa a construir tudo novamente. Tira aquilo que está atrapalhando e começa a construir novamente. Eu tenho certeza, minha irmã, que você foi chamada para ser um vaso de honra para a glória de Deus. Não se permita ser um vaso trincado, um vaso rachado, um vaso defeituoso, que não para em pé, que é torto. O Senhor quer endireitar a sua vida. Se você se identifica com esta palavra, o que eu tenho para te dizer é que você precisa de se quebrantar diante do Senhor e reconhecer com sinceridade, dizendo para Deus: olha, Senhor, esse vaso não está muito bom, o Senhor pode consertar? E um coração contrito, um coração humilhado, um coração disposto a ser renovado pela presença dEle, pela palavra dEle, o Senhor nunca vai rejeitar, nunca vai rejeitar. Permita-se ser construída para a glória e louvor do grande nome do Senhor Jesus. E se deixe moldar com as mãos preciosas daquele que está trabalhando na tua vida. Eu tenho certeza que ao final você vai olhar para trás e ver o vaso que Deus construiu, o vaso que Deus restaurou e se alegrar. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor está estendida sobre a tua vida, minha irmã. Eu tenho certeza de que Ele quer alcançar, que Ele quer fazer de você uma pessoa que vai trazer benefícios, que vai ter uma palavra de vitória, que vai ser cheio da sua presença e que vai demonstrar para as outras pessoas que estão ao seu redor aquilo que Deus tem feito na tua vida. Por isso, a proposta dessa tarde é que você desça a casa do oleiro, assim como Jeremias fez. Jeremias, ele foi ali porque Deus queria dar uma lição para ele, queria mostrar para ele a maneira como ele iria tratar de Israel como nação. Mas isso também pode ser aplicado para nós, porque nós sabemos e entendemos perfeitamente que nós só somos um barro na mão daquele que é o grande construtor, o oleiro. Amém? Eu queria agora, mais uma vez, orar com você e declarar aqui a bênção de Deus sobre a tua vida e que essa palavra seja um projeto novo para o seu dia a dia. Pai, Deus, em nome de Cristo Jesus, eu estou aqui, ó Pai, com minhas irmãs, ouvindo, Senhor, a tua voz através da tua palavra. Senhor, que essa palavra revelada possa trazer mudança, possa trazer
conserto, ó Pai, que de alguma forma o Senhor continue falando. É tão pouco, Senhor, é tanto que o Senhor tem para falar, são tantas as instruções que precisamos receber de Ti. Mas, Senhor, que esse seja um pequeno começo da grande obra que o Senhor irá fazer na vida das minhas irmãs, em nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Minha irmã, eu não sei o que você ainda vai fazer. Talvez ainda vai ter tempo de sair, de realizar coisas grandes nesse dia, mas seja lá o que for que você for fazer, que você tenha a bênção de Deus e que você deixe o grande construtor, o oleiro, construir esse vaso para a glória e louvor dele, em Cristo Jesus. Eu te amo e um beijo.